Chegamos ao último bloco do Além das Montanhas, que fala sobre o combate à lavagem de dinheiro. E aí eu queria perguntar para a doutora Mariana o que tem sido mais eficaz, né, e capível nesse caso de lavagem de dinheiro, que medidas contra esse crime têm sido mais eficazes? Olha, a nossa legislação, tanto o Código de Processo Penal quanto a própria lei de lavagem, prevê vários instrumentos, né? Nós chamamos de medidas assecuratórias com vistas a recuperar esse bem, né? que deve ser retirado do criminoso. Pois o Dr. William pode até falar também de uma outra possibilidade que tem sido frequente ali na atuação do CAUET, que é também a recuperação por meio de acordos formulados com o Ministério Público. Mas não sendo essa hipótese, né, não havendo ali um acordo, que também é previsto pela legislação, nós temos vários instrumentos. A gente pode destacar aqui o confisco de bens, né, aquele bem que foi identificado mesmo como sendo objeto do crime. O arresto também, que ele atinge bens de valores equivalentes àquele, já que, né, aquele pode não ter sido localizado, aquele sujeito ao confisco. Então a gente pode aplicar o arresto. E também o confisco alargado, é uma medida relativamente nova no Código Penal, previsto para casos em que a pena máxima do crime, esse é o primeiro pressuposto, né, um requisito objetivo, seja superior a 6 anos e ela visa atingir bens ou ativos daquele réu, como eu digo, que ultrapassem a capacidade financeira dele. Então, eventualmente, ele tem algum bem ou em nome dele, ou ele detém aquele bem, apesar de não estar em nome dele, mas a gente verifica ali uma diferença patrimonial entre o que ele pode declarar, né, entre o que é compatível com o que ele licitamente pode declarar e a realidade, né, que é verificada. Então, nesse caso, essa diferença ela pode ser objeto também desse confisco alargado, e havendo a condenação, também haverá a perda desses bens. Isso é mais fácil quando a pessoa ostenta, né? Mas é uma medida, assim, na área de atuação do GAECO, os acordos são menos comuns, né? Cabe a nós a criminalidade violenta, o tráfico de drogas, que não temos um perfil conciliatório, né? A gente dificilmente consegue acordos. Aí então, a prisão... E as medidas securatórias são muito mais importantes, né? E o confisco alargado é muito importante porque o criminoso organizado, o grande criminoso, ele esconde bem, né? Ele sabe, ele lava bem, ele tem uma lavagem de dinheiro eficaz. Então, nem sempre nós vamos conseguir identificar o bem em nome de terceiro ou um bem que a gente consegue comprovar que o valor de compra era um valor ilícito. Então, o confisco alargado vem para trazer quase uma presunção de ilicitude sobre patrimônios que não são compatíveis com aquilo que é declarado pelo investigado. Então, é uma medida, como disse a Mariana, nova, mas é uma medida que tem se mostrado eficaz nesse sentido. A gente não precisa perseguir o bem adquirido com valores ilícitos, mas o patrimônio como um todo, ainda que registrado em nome de terceiro. Porque nos outros casos você tem que especificar qual bem. Antigamente seria mais ou menos, o confisco alargado veio para trazer uma presunção, né? Ele veio para facilitar essa persecução patrimonial à pessoa que comete o crime de lavagem de dinheiro. Provar que ele conseguiu comprar aquilo. Exatamente, eu tenho uma presunção de inocência e cabe a ele comprovar que de fato o bem é do terceiro, que o terceiro comprou e o terceiro tinha lastro, né? Porque muitas vezes está em nome do terceiro e nem o terceiro tem lastro para adquirir. Então é uma medida que vem trazer uma alteração importante assim, nessa recuperação de ativos e no combate à lavagem de dinheiro. E é interessante porque com o confisco alargado, com essas medidas assecuratórias, muitas vezes a gente consegue também aprofundar a investigação, o follow the money, né? A gente, achando o caminho do dinheiro, a gente acha outros atores da modalidade criminosa. Então, além delas serem medidas que visam garantir o resultado final financeiro de uma condenação penal, são medidas que conseguem também, que nos possibilitam aprofundar nas modalidades criminosas, buscando, né, terceiros, outras pessoas que estão envolvidas naquele tipo penal, na atividade criminosa primária, vamos dizer assim, o crime antecedente à lavagem de dinheiro. Essas medidas e instrumentos que as instituições têm aqui no Brasil são iguais nos outros países? Tem algum exemplo que se destaca, né, nesse combate à lavagem de dinheiro? No ambiente de crimes corporativos, ou seja, praticado por pessoas físicas, mas se valendo de empresas,
De fato, a gente tem uma latitude negocial maior. É claro que não é para qualquer caso. A primeira distinção que a gente faz é o Ministério Público não é um órgão de cobrança, nem de verificar inadimplemento civil. Se um determinado grupo econômico ou empresário tem uma dificuldade circunstancial, deixa de pagar alguma coisa, tem um problema financeiro, tributário, econômico, ou até vem a falir ou uma recuperação judicial, isso é um tema cível e não é isso que o Ministério Público trata. O Ministério Público trata de prática de crime, seja mais simples ou sofisticado, na maior parte das vezes com alguma organização que pode vir a ser uma organização criminosa e com, normalmente, crimes de lavagem de dinheiro. E nessas hipóteses a gente ainda faz uma distinção daquelas empresas, daqueles grupos que são constituídos com um único objetivo de praticar crime, e aí não tem acordo, é a mesma resposta do GAECO. A resposta é persecução patrimonial, é bloqueio de bens, é confisco alargado, é fechamento de empresas e prisão de pessoas. Agora, nas empresas que elas são utilizadas, elas produzem, elas têm um interesse social, exercem sua função social, mas também eventualmente são utilizadas para a prática de crimes, o Ministério Público tem que se especializar e aprimorar seus instrumentos negociais para separar o joio do trigo. Conseguir fazer negociações ágeis e impactantes, para que seja um reforço para que a empresa não volte a praticar crimes, ou que outras empresas também se autodenunciem ou evitem praticar crimes, mas que a gente não sufoque economicamente ao ponto de inviabilizar a atividade econômica lícita. Então, primeira diferenciação é essa. Agora, seja na criminalidade corporativa, violenta, de corrupção, de facção, qualquer uma, é como na Olimpíada, o doping e o antidoping. Para cada novo teste de doping, atletas que querem alcançar benefício concorrencial criam novas estruturas para se dopar e ter vantagem em relação aos demais. E dessa mesma forma são as soluções tecnológicas, as camadas de prevenção públicas e privadas. Então o Estado, o mundo, cada vez mais tem se prevenido e passou a se tornar um problema de ação coletiva. Não adianta só o Brasil se organizar se o país vizinho não se organiza. Só que não adianta o Cone Sul se organizar se na África também não se organiza. Não adianta os países da OCDE se organizarem se vocês têm paraísos fiscais. Você vê que uma atuação contundente da OCDE tornou diversos países que eram considerados na grey zone de paraísos fiscais cada vez mais se tornarem colaborativos. A Suíça é um grande exemplo. A Suíça, que sempre foi, no imaginário das pessoas, um país que é um paraíso fiscal, enfim, nos filmes, né, no que a gente vê, hoje, cada vez mais, e a gente teve experiências positivas de colaboração com a Suíça, diferente do que é no imaginário das pessoas. E falando em mundo... Mas isso cria outros caminhos, estruturas, né? No Caribe a gente vê hoje paraísos fiscais. E com peculiaridades locais e regionais. Eu vou dar um exemplo. Existe uma estrutura de circulação de dinheiro fora do sistema financeiro, instalada, bilionária e internacional, chamada Hawala. O Hawala é uma forma de circulação financeira baseada na confiança, principalmente na Índia e alguns países do entorno da Índia. Então, por exemplo, se o indiano tem um filho que estuda no Brasil ou estuda nos Estados Unidos e ele quer mandar um dinheiro para lá, ele não precisa se valer das taxas ou da rastreabilidade, ainda que o objetivo não seja evitar a rastreabilidade, ele não precisa se valer do sistema financeiro formal. Ele tem uma pessoa local em que ele entrega o valor na moeda indiana, e ele tem um outro indiano ou uma pessoa de confiança no país de destino que vai entregar a partir de um código, basicamente um código verbal, muitas vezes, ou escrito, numa relação de confiança. E a rastreabilidade disso é tão antiga e tão difícil quanto é do criptoativo. Então, se a gente tem alta tecnologia no criptoativo que dificulta, não impossibilita, o rastreamento, é bom falar isso, que o criptoativo, os criminosos corporativos que estão nos ouvindo. Hoje, cada vez mais, as estruturas de Estado se organizam, têm ferramentas de rastreamento, e nós aqui em Minas Gerais tivemos a primeira, junto com o GAECO, uma operação importantíssima, que foi a primeira operação no Brasil em que se conseguiu o bloqueio de criptoativos, né? E efetivamente a recuperação de valores que circulavam através de criptoativos. Então o Estado está se aprimorando, os órgãos de regulação nos Estados Unidos, é um debate global. Quando a gente fala de debate global, o criptoativo é um debate global e tecnológico. Mas quando se fala de Hawala, é um debate global e super simples. Então assim, quando a gente pensa
que a Hawala pode ser tão difícil de rastrear quanto o criptoativo, a gente dá a dimensão e a internacionalidade de um problema que é um problema global e de ação coletiva chamado lavagem de dinheiro. Você citou um caso de sucesso, né? Vamos citar outros, seja por meio de acordo ou de captura desses bens, o que a gente pode trazer aqui de casos recentes? Nessa esteira de acordos, né, que eu mencionei, que também propiciam a recuperação de ativos decorrentes até da lavagem de dinheiro e também, obviamente, do crime antecedente. O William mencionou aqui, né, que esse ano o CIRA recuperou 1,9 bilhão de reais para o estado de Minas Gerais. Parte importante desse recurso foi obtido de forma inédita e muito célere, né, porque são casos, sem citar nomes aqui, mas falando rapidamente, casos que foram identificados há praticamente um ano atrás, e a partir da descoberta, né, do ilícito em crime corporativo, foi descoberta, ou na verdade mais de um caso, né, mas foram descobertas a estratégia criminosa adotada, e a partir disso, numa mesa de negociação... A gente pode citar a estratégia criminosa que era adotada nesse caso? Às vezes a estratégia, apesar de serem casos muito grandes e milionários, elas são às vezes relativamente simples. E eu vou tentar dar um exemplo entre nós aqui dessa mesa. Digamos que o meu parceiro comercial seja a Paula. E a Paula, ela é de outro estado. E o estado de Minas Gerais dá um incentivo tributário para que eu me relacione com pessoas do meu estado. Para que empresas como a Paula floresçam e gerem emprego no meu estado de Minas Gerais. Então mas eu quero vender para a Paula, que está em outro estado. E eu quero ao mesmo tempo o melhor dos dois mundos, que é receber o benefício econômico de gerar emprego em Minas, coisa que eu não gero. Então eu entrego efetivamente a circulação de mercadoria, eu vendo para a Paula, só que eu e a Paula, em conluio, organizamos uma empresa chamada Mariana, em Minas Gerais. Só que a Mariana não produz nada, ela nunca recebeu esse bem, ela simplesmente é uma empresa que troca nota fiscal. Então eu simulo uma relação comercial com a Mariana, emito uma nota fiscal para a Mariana, Mariana emite a nota fiscal para a Paula fora do estado, e a Mariana fica com um crédito, com uma dívida tributária que ela nunca vai pagar, em alguns casos. Ou ela repassa esse benefício fiscal para a Paula. Que ela é uma empresa só de fachada. Só para... Então, isso é uma configuração mais simples, mas às vezes é uma configuração com diversas camadas. São configurações que, no mais simples, eu mandaria mercadoria direto para a Paula, e o dinheiro direto para a Paula. Mas muitas vezes eu simulo essa circulação da mercadoria, eu simulo a circulação do dinheiro. Então, a partir daí, tem diversas variáveis para cada vez dificultar mais a atividade de investigação. No GAECO, quais são os casos de mais sucesso, assim, mais recentes? A gente teve, nesse ano de 2023, salvo engano, a maior investigação de Minas da lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas. A gente teve uma medida patrimonial de bloqueio de bens de 1,8 bilhões de reais. Nem tudo isso foi bloqueado, a gente ainda não tem um índice de sucesso do bloqueio tão alto como a gente gostaria, exatamente por causa da lavagem de dinheiro, né, dos mecanismos muitas vezes muito sofisticados, mas foi uma grande investigação que reuniu vários desses instrumentos, né, quebra de sigilo bancário, RIF, intercâmbio com o COAF, busca e apreensão, prisão e bloqueio. Foi talvez a maior operação de lavagem que a gente fez no GAECO de Minas Gerais. Já estão denunciados, a denúncia está correndo, são muitas pessoas, intercâmbio com outros estados, grande parte dos valores lavados eram lavados no Mato Grosso do Sul, em uma grande propriedade rural, então tem gado sequestrado, isso traz um desafio a mais, né, quando a gente sai um pouco do estado, mas como eu falei, a gente tem a facilidade de ter os parceiros, os GAECOs parceiros, mas a gente acredita que tenha sido a maior operação envolvendo lavagem de dinheiro do GAECO, mas essa Black Monday, que foi deflagrada em 2021, também foi uma operação muito bem sucedida, foi feita em conjunto com o CAUET e GAECO. Ela envolveu cripto também, acho que foi a maior investigação de lavagem envolvendo cripto, o crime antecedente era pirâmide financeira. Mas, como eu falei no início, né, a gente tem feito isso de uma forma muito sistemática, então a gente tem grandes casos de lavagem, mas todos os nossos casos a gente busca também, mesmo naqueles em que a gente não pega uma lavagem tão
evidente ou em valores tão estratosféricos, a gente tem buscado sistematicamente o combate à lavagem de dinheiro nas nossas investigações. É uma correlação entre os grupos criminosos nossos, seja de tráfico de drogas, jogo do bicho, a gente estava falando aqui antes do programa, né, sobre o jogo do bicho, com as máfias de outros países, né, Itália, no Japão, nos Estados Unidos. Há alguma coisa na legislação desses países para combater esses crimes, e especificamente a lavagem de dinheiro cometido por esses grupos, que a gente possa trazer para cá? Como eu disse, existem diversas vulnerabilidades, inclusive naquele relatório de análise de risco que saiu em 2021 do COAF e do Banco Central. Um dos pilares é o pilar de legislação e tipologias. E nos relatórios recentes do GAFI, em grande medida, o Brasil tem uma avaliação positiva, bastante positiva. A nossa lei de lavagem já é uma lei de terceira geração, ou seja, não limita quais são os crimes antecedentes. Todos os crimes antecedentes são de lavagem, podem ser crimes antecedentes de lavagem. Eu vejo que o desafio hoje maior é um desafio de conscientização e prevenção, como nós dissemos, mas um desafio investigativo, com uma nova forma de criminalidade, e eu gostaria de mencionar aqui um grande parceiro, tanto do GAECO quanto do CAUET, e o CAUET do CORA também, que é o GAECIBER, aqui de Minas Gerais, o Dr. Mauro. A boa parte desses crimes, ainda que seja o Hawala, que ele é físico, ele é mais simples, né? Eles em algum momento tangenciam um meio virtual. Ainda que seja a comunicação entre o contato na Índia com o contato do país destinatário. Então, o fortalecimento, a criação de novas soluções tecnológicas, uma capacidade que a gente hoje tem uma capacidade ótima de coletar dado, evidência digital, cada vez mais a gente tem capacidade de coletar. Nossa maior dificuldade hoje, nosso maior desafio é analisar, é digerir esse volume enorme. Esse é um problema do nosso tempo. Né? Como digerir esse volume de informações a que a gente tem acesso. Isso é um problema também vivenciado nas investigações. E o Mauro, no GAECIBER, um caso de sucesso é a Operação Camaleão. Uma operação de fraude. Quem nunca recebeu de um familiar ou você mesmo aquelas fraudes no WhatsApp? Oi mãe, paga um boleto para mim, eu esqueci, eu estou com meu celular novo, roubaram meu celular. E nessa operação, uma atuação conjunta do GAECO, do CAUET com o GAECIBER, nós conseguimos desarticular uma organização criminosa que atuava em todo o Brasil. Ela era sediada no Mato Grosso, mas ela atuava muito contra vítimas em Minas Gerais, nessas fraudes de Pix, nessa engenharia social que você faz através de WhatsApp. Então você vê, uma engenharia social que existe desde que o mundo é mundo, só que se valendo de novas tecnologias para enganar pessoas desavisadas ou incautos ou menos desconfiados por acreditar na tecnologia. Então a gente se organizar é um problema mundial e o GAECIBER também é um grande parceiro. É bom. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje no Além das Montanhas, né? Mais uma vez, todos os três já estiveram aqui outras vezes, né? Obrigada. Obrigada a você. A você que esteve nos assistindo, continue ligado aqui na TV MP. A gente volta em breve. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala do combate à lavagem de dinheiro. E aí eu quero saber da doutora Paula quais são os meios mais usados, né, pelos criminosos para a lavagem de dinheiro, os tipos mais comuns, os mais sofisticados. Como eu disse, a variedade de verbos ali no tipo penal da lavagem, a gente tem muitas modalidades criminosas, algumas muito sofisticadas e outras muito simples, né?
Uma muito simples, por exemplo, é o uso de laranja, né? Eu registro um bem que é meu em nome de uma outra pessoa para que eu não tenha como ser perseguido, né, aquele patrimônio. Movimentação financeira, eu declaro que tenho 10 e movimento 1.000, né? É uma forma também eu ter uma ocultação desse dinheiro que está passando nas contas. E a gente tem hoje em dia algumas formas muito mais sofisticadas, né? A criptomoeda, né? Que são as moedas virtuais, dólar cabo, que envolve transações internacionais. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande de formas de lavagem de dinheiro. E esse é um dos grandes desafios, porque não só é difícil detectar, as simples são evidentes. O cara tá andando com um Porsche, que não tá na garagem, um Porsche que tá em nome de terceiro, mas nem sempre é evidente assim, né? Então, o importante é que o investigador, o promotor, o policial, tenha aguçado, né? Mantém em mente o tempo inteiro essa procura por esses bens ou por essas transações ilícitas que podem ser feitas de formas muito sofisticadas ou de formas muito simples. Então, assim, existem muitos tipos de lavagem possíveis pela nossa legislação. Hoje até Pix é usado para lavagem de dinheiro. Com certeza. Quer dizer, são meios lícitos, né, para esconder dinheiro, sonegar. Isso é próprio do tipo, né? O tipo da lavagem eu estou tentando lavar. Eu quero que um dinheiro que é sujo fique limpo. Então, eu preciso ingressar com esse dinheiro no mercado financeiro de alguma forma lícita, né? Então, o Pix pode ser super usado. Que vai passando de uma conta para outra. Vai passando de uma conta para outra. O Pix, ele não tem um tempo que ele fica parado, o valor fica parado na instituição financeira, então é mais difícil você rastrear, porque você vai de um Pix para o outro, de um Pix para o outro até sacar, por exemplo. Então, é possível ser feita por todas as formas de transações bancárias lícitas que a gente tem no nosso mundo aí econômico e financeiro. Doutora Mariana, e quais são os instrumentos, né, que a polícia, o Ministério Público tem para poder descobrir esses ilícitos aí? São vários, né? Como eu disse, tudo vai depender do caso. Tem casos que são mais simples e é evidente, né? E tem outros casos que não são tão simples. Então, exemplificando aqui, uma pesquisa patrimonial, por exemplo, de pessoas no entorno, né, do investigado, porque a gente parte já do pressuposto que aquela pessoa que está sendo investigado cometeu o crime, ela ou tem um patrimônio incompatível, que aí não seria dela, ou então está escondendo o patrimônio, né, em outro lugar ou com outra pessoa. Então, a pesquisa patrimonial ela é importantíssima. Procurações, por exemplo, que, né, às vezes o laranja passa para o efetivo detentor daquele bem, a própria quebra de sigilo bancário e fiscal também são importantíssimos para fazer essa investigação, né? E essas duas medidas dependem, no caso de ordem judicial, então a gente já tem que ter alguns elementos anteriores. E aí, falando de elementos anteriores, o relatório de inteligência financeira é um instrumento importantíssimo para a investigação financeira. Como o Dr. William explicou aqui, várias instituições obrigadas devem seguir critérios, né, que são pré-fixados pelo COAF, pelo Banco Central, enfim, que estão fixados em lei. E seguindo essas diretrizes, esses entes obrigados prestam informações ao COAF sobre investigações a princípio suspeitas. É uma porção de dados que vocês vão receber para trabalhar isso. Exatamente. Né? O laboratório ajuda, né? O laboratório, a Polícia Civil também faz esse tipo de análise, né? Ali dentro da estrutura do COET, como eu disse, nós temos equipes de investigadores de polícia que são inclusive também especializados em fazer esse tipo de análise. Então, quando nós recebemos esse calhamaço de informações, essas equipes cuidam de fazer o cotejo desses dados que foram recebidos e a gente vai, a partir disso, junto com o promotor natural, né, que é o promotor detentor da investigação, a gente vai, né, chegar a uma conclusão se efetivamente naquele caso houve ou não uma lavagem. É preciso agilidade, né? Porque imagina assim, no caso do uso do Pix, né? Esse dinheiro vai passando por tantas contas, né? E perseguir essa linha, né, de investigação não deve ser... A agilidade, ela principalmente é importante para a gente conseguir assegurar o bem, né? Ou o dinheiro, para que o criminoso, a partir do momento em que sabe da investigação, a tendência dele é tentar
esconder aquele bem ou se desfazer daquele bem, né? Então, às vezes permanece a responsabilização penal, porque o crime foi identificado, mas a gente não consegue encontrar o ativo. Nossa luta diária para que nós consigamos as duas coisas, tanto a responsabilização quanto também a preservação daquele bem e havendo uma sentença penal condenatória que esse bem retorne efetivamente, no nosso caso aqui, né, para o Estado de Minas Gerais ou para quem tiver que retornar. Doutor William, a gente estava falando da relação do crime de sonegação fiscal com o de lavagem de dinheiro, né? O que está perdendo mais hoje em termos de arrecadação ou essa luta contra esses grupos organizados? Qual que é a maior batalha hoje? Em termos de valores, por exemplo, esse ano de 2023, no CIRA, que é um Comitê Internacional de Recuperação de Ativos, que é uma iniciativa pioneira de Minas Gerais, replicada em outros 19 estados da federação, que cada vez se organiza mais. Nesse último ano, nós recuperamos para os cofres públicos 1 bilhão e 900 milhões de reais. Ou seja, é um valor substancial que retorna para políticas públicas. Mas muitas vezes a danosidade social desse valor que deixa de entrar, ele é subestimado. E por dois grandes fundamentos. Por exemplo, valores que deixaram de entrar nos cofres públicos no período de pandemia geraram uma sensação na população de escassez de recurso que deixou de financiar vacina, respirador, equipamento, salário de médico, enfim, gera uma escassez de recurso no importe de 1 bilhão e 900 milhões. E que não adianta hoje você simplesmente, para aquela empresa, ou aquela corporação, aquela organização que praticou efetivamente um crime, você simplesmente voltar e pagar o que ele devia antes e, enfim, resolvido o problema. Essa escassez naquele período, quando deveria ter sido pago o tributo, é indenizável. Gera um dano social, um dano moral coletivo, e nos últimos anos nós temos trabalhado com essa tese que tem gerado a recuperação de muitos ativos. Nesse ano nós recuperamos aeronaves para o Estado, hoje fizemos uma entrega de quadriciclos, uma frota de quadriciclos para o Corpo de Bombeiro Militar, o fortalecimento das instituições mineiras e projetos de retorno direto para a sociedade, como projetos sociais que são financiados com esse valor de dano moral coletivo, projetos de recuperação de patrimônio cultural, como é o projeto Minas para Sempre. Então, a ideia é uma afetação da lógica econômica de uma criminalidade corporativa. Como a Paula disse, né, a gente tem que compreender como é que é a escolha racional do criminoso para a gente impactar nessa lógica lá na origem. Para a próxima vez que outro criminoso, naquela circunstância, fala, olha, esse cálculo de custo-benefício é mais pesado do que eu imaginava inicialmente. E não adianta, tem caso que o que vai mudar é a prisão, tem caso que o que vai mudar é o dinheiro, e a gente tem que entender cada tipo de criminalidade. Por exemplo, na criminalidade de violência escolar, que a gente tem vivido nesses últimos anos, importando esse novo tipo de criminalidade para o Brasil, o que eles querem? Não é propriamente valor, dinheiro, é notoriedade. É o impacto, né? Notoriedade, fama. Quem praticou aquele crime de violência numa escola, ele quer fama. No nosso caso aqui, do criminoso financeiro, econômico, tributário, ou organizações criminosas que têm benefício econômico, muitas vezes a prisão faz parte, eles entendem que alguém que está na frente ali eventualmente vai ser preso ou não, de acordo com o tipo de criminalidade, mas a ideia de impactar economicamente a lógica desse crime organizado é uma das vertentes que é fundamental para o Estado dar uma resposta suficiente, integral e eficiente para tentar enfrentar essa criminalidade organizada em todas as suas frentes. Então, nesse caso, é mais eficaz agir na economia daquele grupo, por exemplo, criminoso, né? Secar os recursos. Essa é uma realidade que a gente tem começado a ficar muito evidente no Brasil, né? Se a gente parar para pensar, as grandes lideranças criminosas brasileiras estão presas. E nem por isso as facções criminosas que elas comandam perderam força. Por quê? Porque essas pessoas mantêm um poder econômico e até um poder de hierarquia, né, sobre seus comandados. Então, assim, na visão que a gente tem tentado trabalhar conjuntamente em termos de UCC, não só de GAECO, de realmente de alcançar, né, dar um impacto econômico, porque no fim das contas o que a gente quer não é punir, a gente quer deter, a gente quer desestimular as pessoas à prática criminosa, então a gente tem que mostrar que o crime não compensa em Minas Gerais, né?
Então a gente tem feito esse trabalho de... A prisão é importante, eu acho que a gente tem que... É outra política que a gente tem adotado, da responsabilidade 360, da gente conseguir atingir o criminoso em todas as esferas, civil, criminal, administrativa, e para isso a gente precisa impactar economicamente. Então é realmente atingir tudo aquilo que é caro para o criminoso. E a liberdade está na conta, é o que o William falou. É uma pessoa que se dedica à criminalidade organizada, especialmente violenta, ao tráfico de drogas, ela sabe que em algum momento ela vai ser presa. Mas ela não espera que os bens que ela registra em nome dos seus parentes, que os valores que ela tem depositado em contas fictícias vão ser atingidos. Então, esse é o nosso desafio. A gente não só atingir a liberdade também, porque se o crime for punido com pena privativa de liberdade é o que a gente almeja, porque essa é a justiça que deve ser feita, mas também atingir do ponto de vista financeiro e econômico. E é possível inverter o carro, né? Em vez de esperar o crime acontecer para ir atrás e... Com certeza. Criar mecanismos que impeçam que a lavagem de dinheiro ocorra? Assim, eu até acho que o William pode falar melhor sobre isso, mas não só correr para que impeçam, mas a sua pergunta é muito interessante porque a gente, historicamente, se investigava muito bem o crime antecedente, deixávamos para fazer a lavagem ao final. E aí acontecia o que a Mariana falou, né? Então, no momento que você descobre que tem uma investigação, que o investigado descobre que tem uma investigação em seu desfavor, ele vai dilapidar aquilo que ele construiu, porque ele sabe que aquilo vai ser atingido. Então é importante que as investigações e que o olhar do combate à lavagem de dinheiro seja simultâneo às investigações do crime antecedente. Mas a prevenção também é um capítulo muito importante. Acho que o CAUET e a Cora têm tentado trabalhar nesse sentido. Tem iniciativas, inclusive internacionais, especialmente nos Estados Unidos, que falam um pouco sobre isso e acho que é um caminho que vai se mostrar muito eficiente também. Como é que isso pode ser feito aqui, doutora? Bom, primeiro, dando a resposta mais adequada para cada caso. Então, a prevenção, a repressão, ela tem um componente de prevenção coletiva. No cálculo de custo-benefício daquele outro criminoso que vai praticar algo semelhante. Como a doutora Paula disse, é o impacto financeiro, é o impacto de prisão, é o impacto de visibilidade ou não visibilidade, dependendo do tipo de criminalidade. E eu acrescentaria até um mais. Dizem que no Brasil não existe pena de morte, existe sim a pena de morte para a pessoa jurídica. Então, aquelas pessoas jurídicas, de acordo com a lei anticorrupção, que praticam crimes, que são utilizadas para a prática de atos de corrupção, elas podem ter a imposição, numa sanção judicial, de extinção da pessoa jurídica. Então, é a gente encontrar a sanção adequada para cada tipo. Mas, especificamente, em relação à prevenção, no ambiente corporativo, a gente está num momento de crescimento, um momento incremental de programas de integridade, que é uma onda que não é nacional, é uma onda internacional de fortalecimento de compliance, de programas de integridade, de boas práticas corporativas. Mas eu diria até além. Para prevenir o crime de lavagem para uma medida controlada e não endêmica, eu acho que ela precisa de colaboração. Colaboração interfederativa, ou seja, que os estados da federação colaborem entre si. Colaboração intersetorial, porque quem detém essas informações que são alertas, que podem colaborar na prevenção e na antecipação até de investigações ou a mobilização de estruturas, muitas vezes é o setor privado, como a gente falou que o COAF recebe das instituições financeiras, dos cartões, ou seja, o privado tem um papel fundamental nessa colaboração. A Febraban não age hoje por conta própria. Não, eu diria que, por exemplo, a Febraban hoje cada vez mais se aproxima, existe termo de cooperação técnica do Ministério Público com várias estruturas privadas. No âmbito dos criptoativos, a AB Cripto já teve atuações tanto com o GAECO quanto com o CAUET de apoio em investigações e interessa ao mercado um mercado seguro, coerente e nivelado para aqueles empreendedores sérios. Então, essa colaboração interfederativa, internacional, porque os valores hoje, os fluxos financeiros não respeitam fronteiras estaduais, que dirá nacionais, e interdisciplinar. A resposta não está nos livros de direito. Diria até que a nossa legislação é bastante avançada. A gente precisa menos de uma melhora legislativa e mais de uma melhora de conscientização, de meios de investigação. Esse ano, principalmente, o CAUET e o CORA, o Ministério Público de Minas Gerais, se aproximou muito do Ministério da Justiça e está atuando junto com a Rede Nacional de Laboratórios
para avançar em instrumentos, por exemplo, o Simba deve colaborar no Simba 2.0, no Simba 3.0, que é o sistema de movimentação bancária, ou seja, nos equipamentos tecnológicos de análise dos RIFs que vêm do COAF. Eu acho que é uma evolução constante, sem tecnologia, sem outras disciplinas, é difícil combater a lavagem de dinheiro. E a Paula deu um spoiler, né, a gente está tentando trazer uma iniciativa internacional e aí numa prevenção mais ampla, uma prevenção social, de conscientização, chamado Money Mule, mula de dinheiro. É uma iniciativa do FBI, da Interpol, da Europol, que visa a conscientizar e até ser mais um canal de alertas de pessoas que acabam se envolvendo, seja conscientemente, inconscientemente, com vontade de efetivamente praticar o crime ou não, em esquemas de lavagem de dinheiro. Os laranjas. Não, até, eu vou dar um exemplo, até o que esquemas de lavagem de dinheiro amoroso, o golpe do Tinder. Então tem muitas pessoas que acabam emprestando contas bancárias ou sem querer ou inadvertidamente participando de movimentações financeiras, utilizando o nome delas para movimentações financeiras que acabam configurando lavagem de dinheiro, acreditando que estão ajudando um suposto amor, um suposto conhecido, uma pessoa que conheceu pela internet, que mantém algum relacionamento por alguns meses, gera um vínculo de confiança e acaba se envolvendo no esquema de lavagem de dinheiro, num golpe, por exemplo, o golpe do Tinder. E tem vários outros. A gente vê que pelo telefone as pessoas às vezes recebem mensagens de SMS ou por WhatsApp, saiba como ganhar dinheiro sem sair de casa, receba comissões. Então a gente teve investigações concretas de pessoas que tinham atividades lícitas, eram trabalhadores, e aí a gente vê cada caso, né? Às vezes se envolvendo com maior ou menor consciência em esquemas de lavagem de dinheiro, entendendo, enfim, sendo uma conta de passagem, mais um CPF de passagem e recebendo uma comissão por isso e entendendo que está ali trabalhando sem sair de casa e ganhando dinheiro. Então é um projeto de conscientização social, de potencialização de identificação de alertas, de monitoramento comunitário. Então assim, não tem uma resposta única nem pronta. Eu acho que o enfrentamento, seja de prevenção, educação e combate à lavagem de dinheiro, não é uma missão de uma instituição só, sequer é uma missão só do poder público. É do público, é do privado, é do cidadão, é de uma conscientização cidadã e social, e o Ministério Público atua em todas essas frentes. Ok, a gente vai para mais um intervalo e volta já já com o último bloco do Além das Montanhas. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Olá! O Além das Montanhas de hoje vai falar sobre o combate ao crime de lavagem de dinheiro no Brasil e no mundo e o trabalho de investigação das polícias, do Ministério Público, que vai da identificação ao rastreamento, à administração e à destinação dos ativos recuperados. Participam deste programa a promotora de justiça Mariana Michelete da Silva, coordenadora da CORA-LD, que é a Coordenadoria Estadual de Rastreamento de Ativos e Combate à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público de Minas, a promotora de justiça Paula Aires Lima, coordenadora do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Minas, e o promotor de justiça William Garcia Pinto Coelho, coordenador do CAOET, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária do MPMG. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, para esse Além das Montanhas. Bom, eu gostaria que vocês começassem explicando, né, o que caracteriza este crime, a lavagem de dinheiro, quem é que se utiliza dele, doutora Mariana? Obrigada, Paula, pelo convite. Bom, qualquer ato de ocultação ou de simulação de algum ativo, né, vamos especificar aqui de algum dinheiro,
que tem origem ilícita já configura o crime de lavagem de dinheiro no nosso país. Então, nós temos que primeiro identificar qual é a infração penal antecedente, né, que o sujeito praticou, e a partir disso, qualquer ato que ele tenha praticado, como eu disse, para ocultar ou dissimular essa vantagem que ele recebeu decorrente de uma infração penal, que pode ser de uma contravenção ou de um crime, configura o crime de lavagem. Isso é muito comum em crimes contra a administração pública, né, crimes de corrupção, por exemplo, de peculato, em crimes ambientais, também bastante comum, de tráfico de drogas, acontece em praticamente 100% dos casos. A doutora Paula pode até especificar melhor, né, na atuação do GAECO, isso é muito comum. Em geral, crimes que envolvem organização criminosa também é bastante comum. A doutora Paula pode complementar então para a gente quem mais se utiliza hoje desse crime. É um crime, o tipo penal da lavagem de dinheiro previsto na legislação brasileira é um tipo penal múltiplo. A gente tem vários verbos que descrevem o crime de lavagem de dinheiro, né? Ocultação, dissimulação. E normalmente a gente percebe isso pelas pessoas que usam bens que estão registrados em nome de terceiros, pessoas que ostentam uma qualidade, um nível de vida social e econômico não compatível com aquilo que elas declaram, né? Então são várias formas da gente conseguir perceber. E é um crime cada vez mais comum dentre as organizações criminosas que atuam no tráfico e várias outras modalidades criminosas. E tem sido um grande desafio que a gente tem, o combate à lavagem de dinheiro, em razão dessa multiplicidade de formas de atuação e até em razão da mudança que a gente tem visto no mundo hoje em dia, né? A gente vive num mundo digital em que as pessoas se comunicam de maneiras, né, diversas, as pessoas transacionam de maneiras diversas, então é um crime cujo combate é muito importante para o combate à criminalidade, especialmente a criminalidade organizada. E tem uma instituição responsável pela identificação mesmo dessa lavagem de dinheiro? São várias, né? A gente vive a obrigação de combate à criminalidade de vários atores no cenário brasileiro, mas a gente tem um órgão brasileiro muito importante nesse combate, que é o Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, que é um grande parceiro nas investigações que envolvem lavagem de dinheiro. Uhum. Então, doutor William, é o COAF que passa esses comunicados para o Ministério Público? Como é que é esse trâmite, né, para investigação e para perseguir buscar esse dinheiro? A doutora Paula mencionou a missão de prevenção e enfrentamento à lavagem de dinheiro, ela é de muitas agências, mas atendendo a recomendações do GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira, criado pelos membros da OCDE, porque a lavagem de dinheiro é um problema global, foi criado no Brasil o COAF, que é um órgão já que alcança sua maturidade, que é a nossa unidade de inteligência financeira, que é uma agência nacional, central, que tem como missão e responsabilidade receber, analisar, organizar e distribuir, né, disseminar, através de relatórios de inteligência financeira, que são os famosos RIFs, informações importantes coletadas em diversas fontes. Em outras palavras, né, diversos setores obrigados, autoridades públicas e até mesmo o cidadão, através de um canal... Cartório, Receita... Isso, as instituições financeiras que sempre são lembradas, né? As instituições financeiras. Mas os cartórios, hoje em dia, aqueles que fazem registro de imóvel, aqueles que envolvem transporte de valor mobiliário, que movimentam questões de joias, ou seja, são dezenas de setores obrigados e eles não fazem uma notícia crime, não é um fato criminoso que eles noticiam ao COAF. Eles noticiam sinais de alerta, que são comunicações de movimentações suspeitas, e o COAF recebe de diversas fontes, né, como eu dizendo, inclusive do cidadão pode oferecer informações ao COAF através do fala.br, e com essas movimentações suspeitas, ele, através de machine learning e critérios objetivos, ele organiza num grande banco de dados e, eventualmente, encontra informações que entre si fazem sentido de serem organizadas num relatório, que é o Relatório de Inteligência Financeira, o RIF, que é disseminado para diversas autoridades, dentre essas autoridades o Ministério Público. Então o Brasil tem essa autoridade central, que é a Unidade de Inteligência Financeira, que é o COAF, que organiza esses diversos dados e é uma fonte, não é a única, mas é uma fonte super importante para início e para amadurecimento de algumas investigações
com dados que o Ministério Público, as polícias vão buscar para subsidiar. Às vezes é um ponto de partida para muitas investigações. E é o CAUET aqui no Ministério Público de Minas que coordena essa investigação? Como é que é distribuída entre as unidades em que vocês trabalham? Então, a lavagem de dinheiro é um crime que no Brasil nós temos uma legislação bastante avançada que qualquer crime anterior que envolva benefício financeiro pode ser o crime antecedente da lavagem. Então, se você tem um benefício ilícito, a lavagem, que é o crime consequente, pode ser utilizado para ocultar ou dissimular toda essa movimentação desses valores e garantir o resultado útil das organizações criminosas ou qualquer atividade criminosa. Então, o CAUET, no estado de Minas Gerais, ele é o responsável por receber as informações, os RIFs espontâneos encaminhados pelo COAF, e nós disseminamos para cada um dos promotores naturais ou coordenadorias que atuam em cada tema. Então, por exemplo, chegando um RIF que envolve um crime antecedente de tráfico de drogas, vai para uma determinada unidade, de corrupção para outra unidade, de um crime ambiental para outra unidade. Mas o CAUET, através dos coordenadores que trabalham crimes corporativos ou através da recém-criada CORE-LD, que é uma coordenadoria específica dentro do CAUET só para dar apoio à lavagem de dinheiro, além de remeter essas informações, se coloca à disposição para fazer essa investigação financeira em benefício de qualquer crime antecedente. Uhum. E como é que é a estrutura da CORA, que foi criada agora? Como é que ela trabalha relacionada à CAUET mesmo, né? Exato. A CORA, ela é uma coordenadoria que fica dentro da estrutura do CAUET, né? O CAUET é especializado em um centro de apoio para crimes corporativos que lesam a ordem econômica, tributária, enfim. E também é especializado para o combate à lavagem de dinheiro. Na nossa estrutura atual, nós contamos ali, fisicamente inclusive, né, com outras instituições dentro do CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Então nós temos conosco Polícia Militar, Polícia Civil, Receita Estadual, e o próprio Laboratório de Lavagem de Dinheiro, né, que é do Ministério Público de Minas Gerais. Então, com essa estrutura, nós conseguimos utilizar cada um desses atores para promover essa investigação específica de lavagem de dinheiro. É uma estrutura, nessa conformação inédita no país, dentro de uma instituição do Ministério Público, e que visa não só dar apoio a grandes operações ou grandes investigações, mas a todos os promotores de justiça do Estado nas suas investigações que visam ou identificação e recuperação de ativos ou então a identificação e processamento do crime de lavagem de dinheiro. E a investigação tem sido mais eficiente com essa estrutura, sim? Com certeza. Até a investigação financeira em si, ela pode ou não ser simples, né? Em alguns casos ela vai ser praticamente automática. Em alguns casos ela demanda um trabalho um pouco maior. A gente parte do pressuposto que o criminoso, né, a pessoa que lava dinheiro, ela fez um esforço para esconder aquele crime. Então, a partir disso, a investigação também é um pouco mais complexa. A gente tem que descobrir o que se passou, né, na cabeça dele, qual foi o esquema dele e fazer o caminho de trás para frente, seguindo o dinheiro, né, que é a nossa premissa principal. E a partir disso, a gente identifica não só o crime, mas, né, para responsabilização da pessoa que praticou, mas também, o que é mais importante, a recuperação desse dinheiro ilícito que foi lavado. Nós temos um estado enorme, né? Então, trabalhar dentro de Minas, eu já imagino que seja complicado, né? Para coordenar todas as... É um desafio. As comarcas e tal. Mas é um crime também que não respeita a fronteira, né? A lavagem de dinheiro. Há um trabalho conjunto com outros estados, com outras instituições federais, por exemplo, sim, além do COAF. O GAECO é até especialista nisso, né? Até por investigar organizações criminosas, né? Acho que a natureza, a doutora Paula pode explicar isso maior, tem mais prática nisso, até eu vejo ali nos trabalhos que a gente tem junto, o apoio ou o trabalho conjunto com outras instituições é constante, né, Paula? Conta pra gente como é que é o trabalho do GAECO, doutora. A gente tem tentado imprimir no GAECO o combate à lavagem de dinheiro como uma sistemática em todas as investigações que a gente tem, né? Eu tenho dito que a investigação que só ataca o crime antecedente, ela é fadada ao insucesso, né? Porque a gente tem, tirando o grupo de extermínio, grupos terroristas, as atividades criminosas organizadas visam lucro.
né? E se a gente não atacar esse lucro, nós estamos enxugando gelo. Então, a gente tem tentado fazer isso de uma forma muito sistemática, em apoio com a Cora LD. A gente tem uma dobradinha dentro do contexto da UCC, que é a Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção, em que o GAECO se alia, né, à Cora nesses grandes trabalhos. Em outros trabalhos a gente faz de forma mais autônoma, mas o GAECO tem tentado fazer isso de uma forma muito sistemática. E a sua pergunta em relação às fronteiras, né? Eu acho que não só o crime de lavagem de dinheiro, a criminalidade hoje nunca teve, né? Eles não têm limite nenhum legal, ético e nem de fronteira, como a gente tem competencial, por exemplo, ou de atribuição. Mas a gente tem hoje em dia essa vantagem, o GAECO virou uma marca nacional, os 26 estados, o Distrito Federal e o Ministério Público Federal têm GAECos. A gente tem um grupo que se reúne 2 vezes ao ano, então a gente tem uma facilidade em conseguir sair da fronteira para ampliar as nossas investigações, seja no apoio, seja no compartilhamento de informações. Mas assim, a estrutura da lavagem de dinheiro para o GAECO hoje é uma matéria muito importante, por isso cada vez mais a gente tem se aliado ao CAUET e à Cora LD no combate na busca a um combate o mais eficaz possível. Internacionalmente também? Não, quando a lavagem internacional é do Ministério Público Federal. Uhum. Então, quando a gente chega e constata uma lavagem que já sai da nossa atribuição, já não é mais do Ministério Público Estadual, a gente tem até ampliado, estamos agora tentando fazer uma parceria com o MPF, com o GAECO do MPF em Minas, para um caso que vai ultrapassar as nossas fronteiras, mas o que sai do Brasil já deixa de ser da Justiça Estadual, passa a ser da Justiça Federal e, consequentemente, sai do MPE e vai para o MP Federal. Que tipo de caso vocês trabalham? Falando no geral, né? Para não citar nenhum caso específico e não comprometer. Flex, total flex, né? A gente tem muito crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro, como grandes facções, né, nacionais conhecidas mundialmente. A gente tem grandes facções atuando aqui em Minas? Temos grandes facções atuando em Minas, elas não são originárias de Minas, mas elas tentam entrar em Minas, em alguns nichos mais especiais territoriais, mas temos facções criminosas em Minas. E que atuam em que áreas? Tráfico de drogas? Tráfico de drogas. Mas a gente já não tem mais facções criminosas que só atuam no tráfico de drogas. Elas atuam no tráfico de arma, elas atuam na clonagem de veículo, elas cometem crime de homicídio, né? Mas o grande negócio é o tráfico de drogas. Mas a gente tem em Minas uma situação um pouco mais confortável que alguns estados vizinhos. A gente tem uma segurança pública ainda controlada. E estão cercados, né? São Paulo, Rio, Bahia hoje, né? Sim, mas a gente tem uma situação, a gente tem polícias muito boas, assim, os órgãos de segurança pública mineiros têm funcionado bem e a gente tem conseguido segurar. Mas é um grande desafio porque é um estado estratégico, nós estamos no meio do Brasil, nós somos um pequeno Brasil, a gente tem as realidades como o Brasil tem de norte a sul as diferenças. Então eu acho que é um grande objetivo, né? Então assim, a gente que trabalha na área de combate à lavagem e de organizações criminosas, a gente tem que ficar atento o tempo todo. E o combate à lavagem de dinheiro é um caminho muito importante nesse sentido. O trabalho feito internamente no Ministério Público, né? Essa correlação de vocês e todas as promotorias, como é que tem sido coordenado pelo CAUET para esse combate? Nos últimos 3 anos, nós começamos a articular uma estratégia chamada UCC, Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção, que ela basicamente consiste em cada unidade, cada coordenadoria do Ministério Público prestar um serviço para as demais coordenadorias e para o promotor natural naquele tema que ela faz de melhor. Então, nos temas, muitas vezes, de investigação de campo ou na execução de operações de coletar evidências digitais, fazer aquelas copiagens ou mesmo interceptação telefônica, o GAECO já tem uma experiência que presta o serviço para todas as unidades, inclusive para o CAUET, para o CORA. Mas nas investigações financeiras, como a Paula disse, existe um estímulo para que todo promotor de justiça, em todas as investigações, tenha aguçada o olhar financeiro. Mas naqueles casos em que ele precise de ajuda, estamos aqui, seja o GAECO, seja o pessoal do combate à corrupção, seja qualquer área, o CAUET está lá para ser uma unidade de reforço, que é o que a gente, é o follow the money que a Mariana disse, é o que a gente cada vez está fazendo melhor. E mais do que só seguir o dinheiro, são diversas atividades, né? A gente tem que identificar o dinheiro, a gente tem que conseguir
bloquear o dinheiro, tem que conseguir internalizar no Estado, fazer destinações para que ela realmente feche um ciclo e retorne efetivamente para a sociedade. Então, o Cauet está se especializando em fechar todo esse ciclo. A gente hoje se baseia muito em documentos internacionais e documentos nacionais. Por exemplo, em 2021 foi feito uma avaliação nacional de riscos pelo COAF e pelo Banco Central. E um dado que eu acho bastante interessante é que das 5 maiores ameaças para a lavagem de dinheiro, alguns nem sempre são tão intuitivos para as pessoas. Quais são as 5 maiores ameaças? O tráfico de drogas, as organizações criminosas, e os outros 3 são crimes financeiros, sonegação fiscal, que é a nossa atividade principal, e a corrupção. Então a gente trabalha o desvio dos cofres públicos na corrupção, o dinheiro que sai dos cofres públicos por uma prática de um crime, e a sonegação, o dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos também por uma prática de crime. Então o Cauet hoje atua basicamente em crimes corporativos, que a gente, em outras palavras, crimes falimentares, crimes financeiros, crimes econômicos e tributários, e dá apoio nessa investigação financeira de lavagem para todos os crimes, não só esses crimes corporativos. Ok, nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar já já para explicar como é que é feito essa perseguição desse dinheiro, né? O follow the money. Aguarde.